Telespectador, este programa é de suma importância para nós aqui, em especial porque ele fala de um tema maravilhoso, que é as pessoas que trabalham em prol daquelas que mais necessitam. Nós vamos falar das entidades assistenciais. Vamos iniciar com a instituição Nosso Lar, com a nossa querida presidente da instituição, que é a Dona Glória, ela que cuida, e essa instituição que cuida, das pessoas idosas. Um trabalho maravilhoso, e nós temos que conhecer esse lado positivo, esse lado sadio da sociedade, onde pessoas desejam e querem fazer o bem para as pessoas. Dona Glória, para nós é um grande prazer estar falando com a senhora. Boa tarde. Eu digo assim que o prazer é nosso, tá? Porque é importantíssimo para nossa casa recebermos assim a sua visita e depois a gente ter assim a oportunidade, não é, de mostrar a nossa casa a toda a população, porque nós dependemos da população, da sociedade em geral, para sobrevivermos. Dona Glória, a senhora falou de sobrevivência da entidade. Do que vive a entidade assistencial Nosso Lar, quando ela foi fundada? Conta um pouquinho da história dela para nós. A instituição foi fundada em 10 de novembro de 1953. Portanto, não é, ela vai fazer agora, em novembro, 54 anos de existência. Nós primamos sempre pelo bem-estar do idoso. Apesar de todas as nossas dificuldades financeiras, a sociedade que nos sustenta, porque nós não temos uma outra forma. A prefeitura é nossa assim parceira, não é? Mas com uma parte, uma pequena parte da nossa despesa. O restante é a sociedade que nos dá assim o alento para continuarmos na nossa jornada de auxílio aos nossos idosos. A vocação de vocês, então, é auxiliar e dar apoio aos idosos? Corretamente, porque aqueles que já foram úteis à sociedade, não é? E que hoje estão numa situação que não conseguem se manter, porque muitos trabalharam assim, não foram, não tiveram a oportunidade de ter uma casa, de ter assim algum lugar onde ficar quando ficassem idosos. E a grande maioria aqui são carentes mesmo, porque nós sempre damos a prioridade para os carentes e aquele que é sempre o mais idoso. A Dona Glória vai abrir as portas da sua entidade para mostrar um pouco o trabalho que ela desenvolve, o trabalho social maravilhoso em prol dos idosos e das pessoas que necessitam muito, que são os idosos carentes. Esse é o trabalho que a gente vai mostrar aqui no programa Salles Entrevista. Você acompanha eu e a Dona Glória, nós vamos aqui para a entidade Nosso Lar. É você com a gente no programa Salles Entrevista. Estamos falando diretamente da instituição assistencial Nosso Lar, com a Dona Glória e agora com a nossa querida Ieda, que é psicóloga e vai nos falar um pouquinho do trabalho. Essa aqui já é uma área, vamos dizer, de lazer, uma área que que os idosos assistem um pouco de televisão. Dona Glória, qual é o perfil do idoso que vem para a instituição? Como eu lhe disse, né, é o idoso carente, né? E são aqueles cujas famílias não têm condições de abrigá-los, muitos não têm mesmo ninguém mais da família. E é aquele que aqui, para eles, é a casa deles. E a gente procura fazer sempre o melhor. A Ieda pode falar até melhor do que eu nesse sentido, porque ela trabalha diretamente com eles. Não é? E eles, posso puxar a sardinha do meu lado? Eles adoram aqui, sabe? Quando a gente sai para passear, a gente vai demorar para voltar para casa. Então, eles consideram aqui a casa deles. E isso é importante para a gente, não é? Agora, Ieda, qual é o trabalho psicológico que tem que ser feito com as pessoas que, evidentemente, perdem a família, em algum momento deixam esse vínculo familiar e vêm morar com pessoas que, durante a vida, nunca tiveram um relacionamento? Eu imagino o seguinte, pessoas que nunca tiveram um relacionamento acabam tendo em outro local, em outro momento, em outra fase da sua vida. Qual é o trabalho que precisa ser feito?
Olha, o trabalho que nós desenvolvemos aqui, principalmente é de estar valorizando a autoestima deles, né? Quando eles ingressam na instituição, eles vêm com uma baixa autoestima, pelo fato de já ter sofrido diversas perdas familiares, perdas financeiras, em nível econômico, social. Então, assim, nosso objetivo principal é sempre estar mantendo uma autoestima favorável, porque nós sabemos que a baixa autoestima favorece o aparecimento de doenças, principalmente depressão, demências. Então, o nosso trabalho é diário, justamente para eles conviverem de uma forma mais harmoniosa, interagindo com os outros. E nisso a gente vai tendo jogo de cintura, de cada um assim estar se adaptando com o outro, né? Nós estamos falando com a Ieda, estamos falando com a dona Glória sobre um tema importante, que é a questão do idoso, e especialmente o idoso que hoje se encontra nessa entidade assistencial de suma importância para nós aqui. Vocês ficam com algumas imagens e a gente está voltando falando desse tema, o idoso e em especial as entidades assistenciais. Estamos aqui na instituição assistencial Nosso Lar, com a Ieda, ela que é a psicóloga, ela que trabalha na assistência desses idosos. Ieda, vamos tocar em alguns assuntos para o telespectador entender por que chega esse volume de idosos aqui para ser atendido. Enfim, quem que, na verdade, procura a instituição? São os familiares ou os próprios idosos? Olha, na maioria das vezes são os familiares que já têm diversos problemas de conflito entre idosos e família, têm conhecidos e, assim, raramente são os próprios idosos, né? Geralmente, assim, a solicitação é feita por conhecidos, parentes, ou mesmo vizinhos, né? Que está morando, que está percebendo que o idoso está tendo dificuldades. Mas na maioria das vezes são os familiares, né? A maioria deles tem um passado complicado de alcoolismo, né, que já perdeu muitos vínculos familiares, então isso contribui muito para a procura de uma instituição. Aí no momento que eles adoecem, que já não é mais financeiramente útil para aquele momento para a família, então é onde eles procuram uma instituição. Por que a gente pode chamar aqui de asilo ou é pejorativo? O que é asilo? O que é uma entidade assistencial? A gente chamava antigamente de asilo, mas é asilo mesmo ou não? Então, porque assim, asilo realmente é um peso, né? Se você perguntar para uma pessoa sobre o asilo, então ele vai ter aquela noção de idoso jogado, né, maltratado. Então isso a gente quer tipo tirar um pouco desse preconceito em relação ao que é uma instituição, né? Aqui os idosos eles estão aqui, todos estão aqui de livre e espontânea vontade. A gente não pega nenhum idoso forçado. Então assim, a gente coloca que é uma instituição de longa permanência. Tá? Que aqui é a moradia deles, para a gente quebrar um pouco essa questão do asilo. É uma coisa muito forte, as pessoas já têm um certo preconceito em relação à palavra asilo, e a gente justamente quer modificar esse panorama para essas pessoas. Qual o sentimento, no geral, do ponto de vista psicológico, desses idosos que vêm para cá, às vezes, assim, quase que expulsos da casa dos filhos ou dos parentes? Qual é a sensação deles? É uma sensação de abandono? A sensação de abandono é muito forte. Então, assim, geralmente quando eles ingressam na instituição, eles chegam um pouco deprimidos, até por perceber de tudo que já perdeu na vida, né? Que não tem mais o mesmo relacionamento familiar, que já perdeu muitas coisas na vida, que está precisando de uma outra pessoa, de um outro alguém para estar auxiliando ele nessa fase. Então, assim, os sentimentos são inúmeros, né? Mesmo assim, até de revolta em relação a tudo que já aconteceu no passado, de remorso, de arrependimento, que se de repente ele não teria ido para a bebida, teria sido diferente a velhice dele. Se de repente ele teria casado, também teria, porque de repente pai falece, mãe falece, os irmãos falecem, não tem mais ninguém. Então, assim, são diversos sentimentos que precisam ser trabalhados, né, justamente para eles perceberem que assim o fim deles não acabou entrando para uma instituição, que continua, né, eles têm certas atividades justamente para estar distraindo, nós promovemos alguns passeios para interagir com o mundo lá fora. Inclusive aqui, nós estamos vendo aqui, o cinegrafista vai nos mostrando aqui, Ieda, o que está acontecendo aqui. A gente pode observar que elas estão trabalhando, é isso? Então, aqui é uma aula de artesanato, a Helena é nossa voluntária. Então, assim, é uma atividade para realmente assim eles se sentirem úteis, eles gostam muito, porque no final das contas acaba sendo depois tendo a feira do voluntariado, que é exposto as pecinhas que eles fazem, e isso eleva a autoestima e acaba passando o tempo, eles acabam movimentando de uma certa forma, fazendo alguns movimentos para não ficarem parados.